Fiquem à vontade. Tá. Então, em primeiro lugar, né, parabenizar, então, todos nós, né, e todos os futuros psicólogos, né, todos os psicólogos e futuros psicólogos pelo nosso dia, né, e dizer também, então, que eu estou muito feliz, né, em estar mediando essa semana acadêmica, então, Multicamp. Estão me ouvindo bem? Uhum. Perfeito. Então, essa primeira semana acadêmica Multicamp, e me sinto muito honrada também por estar com ela. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, né, que é a Karen Del Rio. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia, docente do mestrado em psicologia da UFGD em Mato Grosso do Sul, pesquisadora do pós-graduação na PUC, nas áreas de intervenção online, terapia cognitivo-comportamental e motivação. E é representante nacional da LAPCO também. Então, hoje, a Karen vem conversar um pouco com a gente, né, de uma das temáticas que já era extremamente importante e que agora, com a pandemia, aumentou muito, muito, muito mesmo, que é a psicoterapia online, que ela já pode ser realizada em diversos outros países, mas que no Brasil, então, ela está autorizada a partir de 2018. Então, na verdade, se a gente for ver, é recente, é bem recente. Então, a Karen vai conversar um pouquinho com a gente, então, né? Seja muito bem-vinda, Karen. Gente, obrigada. Vou começar também dando os parabéns aí pelo Dia do Psicólogo. É uma honra estar aqui nesse dia tão, tão especial para a gente, né? Dessa profissão tão maravilhosa que nos apaixona, nos desafia, enfim. Então, parabéns aos psicólogos formados e parabéns aos que estão em formação aí. É uma honra para mim estar aqui, né? Com todo o corpo docente, os alunos, com a Fernanda, né? Uma parceria aí de longa data já. E muito, muito feliz de ter podido estar aqui no dia de hoje e falar um pouquinho desse tema que eu já venho estudando há algum tempo, antes já da pandemia, e que agora foram liberados todos os tabus que poderiam existir sobre psicoterapia online. E acho que agora é a hora da gente começar a pensar em como colocar isso talvez mais nas nossas vidas, mais na saúde do país, enfim. Eu vou compartilhar, então, uma apresentação que eu preparei aqui. Eu vou pedir que vocês possam me interromper a hora que quiserem, por favor. Só a hora que eu vou compartilhar agora, eu não enxergo mais ninguém. Eu vou enxergar só o meu slide. Então, se quiser... deixar que eu controlo o chat, YouTube... E aí eu acho que eu vou botando mais, eu vou perguntando e fazendo mais no final também, para não... Pode ser, como quiser. Se quiser interromper, pode, enfim. E o pessoal que quiser colocar no chat, por favor. A ideia é a gente poder conversar, então, um pouquinho aí no final. Deixa eu compartilhar. Ai, peraí que não. Agora acho que vai. Aí, tá aparecendo? Acho que agora tá aparecendo. Tá, beleza. Botando modo apresentação. Então, a ideia, né, é falar um pouquinho dessa prática da psicoterapia online durante a pandemia e quais são os nossos desafios, o que a gente enfrentou, o que já existia sobre isso e um pouco das direções futuras, né, o que vai ficar para a gente sobre essa questão da psicoterapia online a partir de agora que a gente entendeu que dá para fazer e que a gente consegue, então, colocar isso mais na vida dos nossos pacientes, da saúde pública, enfim, como é que dá para continuar com isso, né? Aqui a Fernanda já me apresentou, né, mas eu tenho a minha formação bem em cima da terapia cognitivo-comportamental, eu tenho formação em terapia do esquema, fiz curso no Instituto Beck, né, ela já falou aí do doutorado que eu fiz na PUC, com uma parte lá nos Estados Unidos, meu pós-doutorado em psicobiologia na Unifesp, que é onde eu comecei os estudos com intervenções online, né, e trabalho, então, no mestrado de psicologia da Universidade Federal, lá da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e na PUC. E sou representante, como a Fernanda falou, da LAPCO do Brasil, que é a Federação Latino-Americana de Terapias Cognitivo-Comportamentais.
que é uma federação bem interessante. Sigam, se quiser, o Instagram, sempre tem novidades bem interessantes da área da TCC. Bom, a pergunta inicial que eu tenho a fazer para vocês é por quê, né? Por que fazer psicoterapia online? E aí vocês vão me dizer, óbvio que é a resposta, né? A gente está todo mundo em isolamento, ninguém consegue sair ainda, esse negócio de cidade fecha, cidade pode sair, não pode sair. Sim, a gente está em isolamento social, então a gente está executando, os psicólogos formados, a psicoterapia online. Mas tirando a pandemia, né, tirando essa situação de isolamento, por que a gente poderia pensar nessa modalidade, para executar essa modalidade na nossa vida profissional, né? E aí tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes da gente pensar. Disponibilidade, né? A gente consegue ter essa disponibilidade maior de horário, o paciente também, porque a gente vai acabar, mesmo que vá até o consultório fazer os atendimentos online, mas você não precisa se deslocar, ou se você estiver em casa, enfim, você consegue unir melhor os horários, o paciente também consegue escolher um horário melhor. Então, essa questão da disponibilidade acaba sendo um ponto bem importante. Questão da conveniência, né? É bem conveniente para o paciente poder utilizar melhor esse horário, esse dia a dia, enfim, poder escolher quando e onde ele quer fazer a psicoterapia. A questão da acessibilidade, que aí é um ponto que eu gostaria de frisar um pouco, assim, porque eu não sei se todo mundo é aqui do Rio Grande do Sul, se todo mundo é de Porto Alegre ou região metropolitana, mas eu morei em alguns estados brasileiros, né? Morei no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. E a gente sabe que o que a gente tem de saúde, de acesso à saúde aqui no Rio Grande do Sul é bem diferenciado. E que nem todo mundo do Brasil tem esse tipo e esse nível de acesso à saúde. Então, quando eu morei, principalmente no interior do Mato Grosso do Sul, a gente vê que as coisas não chegam, né? E não chegam por muitos motivos. E o acesso à saúde é uma das coisas que não chegam, né? Então, tem um psicólogo, às vezes, numa cidade inteira, na unidade básica, de uma cidade de 30, 40, 50 mil habitantes. Como que as pessoas vão ter acesso à saúde mental? Então, quando a gente consegue disponibilizar serviços via internet, né, via sites, via a psicoterapia online, que é o método síncrono, que eu já vou explicar as diferenças, mas quando eu consigo levar isso de uma maneira mais acessível, mais fácil, eu consigo, então, disponibilizar a saúde para essas pessoas que talvez nunca conseguiriam ter aí acesso a uma psicoterapia, um atendimento, ou pelo menos uma intervenção breve via um site, via algum tipo de intervenção. Então, a questão de acessar mais pessoas, que está ali no final, né, o beneficiar um maior número de pessoas, é uma das coisas que mais me chama a atenção nessa questão das intervenções online, da gente poder fazer chegar em mais gente dentro desse Brasil que é tão imenso, esse acesso à saúde. É de baixo custo, não no sentido que a gente tenha que cobrar barato quando vai fazer a modalidade online, mas é que, por vezes, se você vai optar em ter um escritório em casa, onde você vai adaptar para fazer os atendimentos, você não teria o valor aí de um aluguel, ou o valor do deslocamento, enfim, então você consegue, às vezes, mexer um pouco no valor do seu atendimento em função dos custos que você teria para realizar os atendimentos, né? A questão da privacidade, orientando bem o paciente, você realizando tudo com bastante ética, responsabilidade, você tem um nível de privacidade ok, onde é possível realizar uma sessão tranquilamente, e a redução do estigma, né? No sentido de que, principalmente em cidades menores, onde todo mundo se conhece, às vezes as pessoas ainda têm vergonha de dizer que vão no psicólogo, ou mesmo em cidades grandes, e quando você faz o atendimento online, você consegue aí manter, talvez de forma mais sigilosa, esse atendimento, não precisa contar para tanta gente, ninguém vai ver você saindo e indo no psicólogo, por vezes pode fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade, inclusive, de fazer a terapia. Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas são fatores que muitas pessoas acabam comentando dos benefícios da psicoterapia online. E antes de falar de psicoterapia online propriamente dito, né, eu queria só ressaltar a questão do uso das tecnologias durante a pandemia, né? Todo mundo aqui deve estar super utilizando muito celular, computador, iPad, televisão, enfim, qualquer tipo de tecnologia, né? E tem muitas reportagens saindo em relação a isso, né? Então,
Eu trouxe aqui 2 exemplos só para a gente pensar e refletir um pouco nisso, né? A tecnologia durante os tempos de pandemia, né? Como que essa tecnologia acabou fazendo muito mais parte das nossas vidas? Se antes a gente já era bem conectado, né? Ficava olhando bastante o WhatsApp, rede social, na pandemia foi o jeito que a gente achou de se relacionar, foi o jeito que a gente achou de se aproximar, foi o jeito que a gente achou de muitas coisas, né? Então, a tecnologia entrou na nossa vida de uma maneira quase brusca, assim, para fazer parte do dia inteiro ali do nosso cotidiano. Então, é importante pensar que depois da pandemia, como que isso vai ficar? Será que a gente vai voltar aos níveis antigos de uso de internet? Será que essa tecnologia veio para ficar mais no nosso dia a dia? Será que a gente vai querer continuar com esses níveis de uso de tecnologia ou vai querer dar uma parada? Enfim, né? São muitas coisas para a gente ir pensando e para a gente ir pensando em como a psicologia vai se colocar à frente a essas mudanças. E essa reportagem chamou a atenção, e aí eu quis trazer para vocês, porque ali na última frase ela fala uma coisa importante, né? Ela fala do pós-coronavírus, né? Uma nova era em relação à utilização de dados, e aí na última frase está escrito: o próprio crescimento orgânico do consumo de internet do Brasil acelerou. Cresceu 60% no último ano, 43% nos últimos 6 meses e 25% desde janeiro. Isso era uma reportagem de maio. Então, quer dizer, a gente está utilizando muitos dados de internet, né, muita internet, a gente está comprando, a gente está, como eu falei, se relacionando, a gente está fazendo atendimento, consulta médica, a gente está trabalhando, as crianças, adolescentes estão tendo aula, vocês estão tendo aula, muitas das coisas que a gente nunca imaginou fazer via internet, a gente está fazendo. Tem muitas reportagens que falam do aumento do consumo das compras pela internet, né, e inclusive das compras de bebida alcoólica, de muita gente comprando muito vinho, né, então tem reportagens que falam aí de 200% de crescimento, 400% de crescimento em determinados aplicativos em relação a esse consumo que foi aumentando em vários níveis e de várias coisas. E aí, o que isso tem a ver com psicoterapia online? É para a gente ir pensando como essa sociedade está se transformando. O que está acontecendo, né? E aí não é só com Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, ou o Brasil, é o mundo inteiro. Onde que eu, psicólogo, futuro psicólogo, vou precisar me encaixar a partir de agora? Né? Quais são as novas, agora está na moda mindset, né, a palavra, qual é o novo mindset que eu vou ter que criar para mim, para me colocar dentro desse espaço de psicólogo nessa nova sociedade. Então é mais para abrir uma reflexão, e se a pandemia veio para quebrar tabus, como eu brinquei antes em relação à psicoterapia online, é para a gente realmente manter a mente aberta de como a gente pode conversar melhor com esse tipo de modalidade de psicoterapia e de intervenção. Essa parte também eu gosto sempre de falar bastante, né, que é a questão da velocidade da internet, né. Não sei se a maioria já deve ter ouvido, ou pelo menos alguns já devem ter ouvido falar da velocidade da internet 5G, que ela já é uma internet que está sendo testada na Europa, tem vários países de lá que já utilizam, né, tende a chegar em breve no Brasil, e essa tecnologia promete o quê? Muito mais rapidez no envio de dados. Então, para baixar um filme, se hoje com o 4G eu levo 2 minutos, eu levaria 3,7 segundos com 5G. Se eu levo 20 segundos para baixar 1 hora de música, com um 4G bom, rapidinho ali, eu levaria 0,6 segundos, nem 1 segundo para baixar 1 hora de música. E para carregar uma página da web, que hoje é rapidinho, 0,9 segundos, eu levaria 25 milissegundos. Então, e o que isso tem a ver com psicoterapia online? Quando a gente atende online, muitas das queixas são sobre a qualidade, às vezes, da internet. E o quanto que essa qualidade de internet impacta nas percepções que a gente tem do paciente. Então, às vezes, eu não vou conseguir ver muito bem mesmo a expressão do rosto, porque está meio escuro, a internet dele está pixelando ali a imagem, ou às vezes está travando a voz. Então, o quanto que essa tecnologia 5G vai nos permitir
a ter uma sensação de estar praticamente no mesmo ambiente dessa pessoa, porque a imagem vai ser muito melhor, o som vai ser muito melhor. Então, qualquer tipo de obstáculo que eu ainda tenho em relação à internet estaria bem minimizado com essa nova tecnologia. Então, eu gosto de trazer e de falar isso porque é para a gente, de novo, pensar no nosso papel daqui para frente, com todo esse avanço que logo está chegando, né? Eu ouvi que o Rio Grande do Sul vai ser um lugar de testes da tecnologia 5G, então a gente vai ter isso em breve, e o quanto que isso vai impactar ainda mais as nossas relações via tecnologia, né? E aí, para antes também de falar das questões mais específicas de psicoterapia, não tem como não falar da regulamentação, né? Como que a psicoterapia online se encaixa no contexto brasileiro, né? Aqui é uma pequena linha do tempo sobre pontos importantes dessa conexão de tecnologias e psicologia no Brasil, né? No ano 2000, a gente tem o primeiro simpósio sobre psicologia e informática que foi promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, ano 2000. Foi meio parado, não teve tanta repercussão, e aí em 2011, eles decidiram fazer um evento maior. De novo, o Conselho Regional de São Paulo e o Conselho Federal de Psicologia se uniram e fizeram o Seminário de Serviços Psicológicos Online e o Seminário de Psicologia Online de São Paulo. Esse evento foi grande e esse evento repercutiu. E esse evento gerou muita discussão, que acabou influenciando diretamente nessa mudança de legislação que aconteceu em 2012, onde nos permitiu atender em até 20 consultas pela modalidade online. Eu já tinha que ter esse paciente presencialmente, eu conhecia esse paciente, eu não podia começar uma psicoterapia online, então tinham várias regras para esse atendimento, né? Mas em 2012 a gente teve a liberação para fazer algumas sessões, até 20, online. E em 2018, né, com o aumento cada vez mais da questão da internet para os brasileiros, do aumento de consumo de internet pelos brasileiros, a gente sabe que tem a questão socioeconômica que impede muitos o acesso a uma internet, mas muitos brasileiros já têm acesso, né, um percentual muito alto, entre 60% e 70%, se não me falha a memória. E aí, em 2018, o Conselho Federal de Psicologia decide, então, liberar, com a Resolução 11 de 2018, a partir de novembro de 2018, liberar os atendimentos 100% online. É necessário, então, que a gente comece a fazer um cadastro lá no Conselho Federal, no EPSI. Eu vou lá, preencho esse cadastro, contando as formas como eu vou atender, quais são as medidas que eu vou tomar para a questão de sigilo e privacidade, enfim. Então, a partir ali de novembro de 2018, está liberado no Brasil o atendimento 100% online. Mas esse atendimento 100% online foi visto de maneira muito cautelosa pela maioria dos psicólogos, né? Aqui no Brasil não se falava muito sobre isso, não se estudava muito sobre isso, então, claro, as pessoas acabavam tendo receio, e acho que muito importante, de querer entender primeiro o que era isso, para então poder saber se era legal ou não aplicar. Só que em 2020 chegou essa criatura aí, né, esse vírus, que acabou mudando a história do mundo inteiro, né, e nos fez nos adaptarmos de maneira bem abrupta aí, em toda a nossa vida. E aí quem é psicólogo teve que se virar nos 30, e quem acreditava ou não acreditava em psicoterapia online teve que dar um jeito de adaptar os seus atendimentos, suas intervenções aí para algum tipo de modalidade remota, né? Foi no início uma enxurrada de cadastros lá no Conselho Federal, tanto é que eles em março e abril liberaram que você não precisava esperar a resposta do Conselho para começar os seus atendimentos online, né? Já podia ir fazendo para ninguém parar os tratamentos, não ter essa intervenção, mas no início foi tudo muito corrido. Agora a gente já está aqui final de agosto, quase em setembro, a gente já tem meses aí com o Covid-19, e agora a gente já consegue lidar um pouco melhor com
como atender o paciente, quem é o paciente que eu posso atender online, quem que eu estou precisando voltar para o presencial. Eu acho que exigiu muita flexibilidade, muita ética, muita responsabilidade de todos os profissionais de avaliar muito bem os seus casos e ir adaptando na medida do possível, né? Então, essa resolução de 2018, eu gosto muito desse trecho dela que fala assim: a ampliação das possibilidades de oferta de serviços de psicologia mediados por tecnologias da informação e comunicação, só que mantendo as exigências previstas na profissão e vinculando ao cadastro individual e orientação do profissional junto ao Conselho Regional de Psicologia. O que quer dizer isso? Você pode, coleguinha, fazer o atendimento online, só que você vai continuar cumprindo com todos os seus deveres como psicólogo, não interessa onde você está atendendo. E por que eu gosto de frisar isso? Porque, às vezes, a questão de atender online pode ser confundida com alguma coisa de informalidade, assim. Não, eu estou atendendo online, né? A gente só está aqui passando o tempo da pandemia. Atendimento online, você vai conseguir obter os mesmos resultados de uma psicoterapia presencial. Você tem que ter a mesma seriedade de uma psicoterapia presencial. Você tem que estudar o mesmo tanto e se preparar o mesmo tanto do que você se prepararia para uma psicoterapia presencial. Você vai cuidar do sigilo, privacidade do seu paciente da mesma maneira, só que de outras formas. Então, eu gosto desse trecho porque nos faz lembrar dos nossos deveres éticos em relação à prática clínica via a modalidade online, né? E aqui que eu falei antes, que eu gosto de diferenciar também a questão da psicoterapia por internet e de intervenções baseadas na internet. Que é isso? Não sei se a maioria já ouviu falar disso, mas é uma diferença bem interessante e grande, e às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa. A psicoterapia pela internet vai ser o quê? Profissionais em contato com os pacientes por videoconferência. É a tal da psicoterapia online, que está todo mundo falando e a maioria está fazendo. A comunicação é síncrona, é o que a gente está tendo aqui, né? Estamos ao vivo aqui, vocês estão me vendo falar, a gente vai depois trocar informações, estamos aqui conectados, fazendo uma conversa. E isso é psicoterapia pela internet. Agora, intervenções baseadas na internet são intervenções mediadas por softwares, né? Então, aplicativos, websites, a comunicação é assíncrona. Quer dizer, não tem ninguém se comunicando com o paciente. Eu vou construir uma intervenção via site, via aplicativo, ele vai preencher, ele vai receber um feedback, ele vai receber ideias de técnicas, mas não vai ter ninguém ao vivo falando ali com ele. Pode até ter um contato ou outro, dependendo da intervenção, mas ela, na sua grande parte, é assíncrona. Então, acho que isso também é bem importante. Vão ter estudos das duas modalidades. Né, vão ter muitos estudos para psicoterapia online e muitos estudos para as intervenções baseadas pela internet. Então, eu acredito mais nessa, eu não acredito tanto na outra. A gente pode ali estabelecer um nível de opinião sobre as duas, mas entender que são coisas diferentes, né? E essa pergunta, ela é bem importante, né? A psicoterapia online é para todos? Como assim, né? A gente tem que pensar que a psicoterapia online, assim como qualquer abordagem da psicologia e jeitos de aplicar a psicologia, vai ter suas limitações, né? E a gente, eu sou muito da ideia da psicologia baseada em evidências, da gente entender o que está sendo publicado, o que os estudos estão nos mostrando em relação, né, a essa questão de psicoterapia online, e a gente tem algumas contraindicações bem definidas já, assim, né? Então, a gente tem estudos controversos relacionados a transtorno de personalidade borderline, que é um dos 10 transtornos lá de personalidade que estão no DSM, em função da sua instabilidade de humor, da complexidade, às vezes, de sintomatologia e da necessidade, da maior parte das vezes, de um atendimento, inclusive, multidisciplinar, né, por ser um caso, às vezes, mais complexo. Casos de esquizofrenia também não se aplicaria dar continuidade via online, transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo.
nossa, Karen, mas eu ouvi pessoas falando que deram continuidade para atendimentos desses casos. É o que eu falei antes. Tudo é uma questão de avaliação. O profissional tem que entender que os estudos são controversos. O que são estudos controversos? Vão ter estudos que até dizem que um jeito de intervir pode dar certo, mas outros estudos que dizem que a gente tem que ter o alerta ligado. Então, dependendo da complexidade do meu paciente, do nível de agravamento dos sintomas, eu tenho que fazer uma boa avaliação e entender: será que é possível eu, de repente, manter o atendimento online? Não, não dá. E não dá, o que eu faço? Não dá para parar o atendimento. Teria que se manter o atendimento presencial, que foi o que aconteceu com muitos colegas para determinados casos. Eles tiveram que dar continuidade para atendimentos presenciais. No pico, na parte da curva mais alta aí da Covid, foi realizado, às vezes, um ou outro atendimento online, mas logo já se retornou para o presencial. Então, foi tudo uma questão de entender o caso e de adaptar as necessidades de cada paciente a essas contraindicações. Agora, o que é totalmente contraindicado são pacientes com ideações suicidas, né? Geralmente são casos que o paciente está mais grave, que a gente vai precisar ter ali uma reação rápida, dependendo da situação. E aí, imagina você atendendo online, que às vezes o paciente não está nem na mesma cidade, nem no mesmo estado, ou nem no mesmo país que você. Como que você vai poder auxiliar esse paciente em um caso de uma tentativa aí de suicídio? Então, são casos onde o atendimento online realmente ele não é indicado. Então, tem a limitação, a gente tem que entender que ela existe, e por isso que a gente tem que entender quem é o paciente que eu vou me propor a fazer esse tipo de atendimento, né? E a pergunta que eu mais ouço, né, dá para construir relação terapêutica, né, via online? Gente, eu acho que é fantástico os tipos de relações que a gente pode construir com as pessoas via atendimento online, assim. Eu atendo pacientes de muitos países diferentes, pessoas que eu nunca vi presencialmente e que eu consigo manter ali uma relação terapêutica extraordinária com as pessoas. É de esquecer que a gente está sendo mediado via um computador ou um celular, né? Então, tem muitos estudos que mostram pesquisas relacionadas a como se constrói a relação terapêutica via psicoterapia online, se comparando, né? O presencial e o online, pacientes que fizeram os dois tipos de intervenção, as pessoas diziam que o online não tinha diferença alguma do presencial. Então, vai ter muitas variáveis que vão estar inseridas aí na construção dessa relação terapêutica. Eu entendo que uma das principais é o que eu, terapeuta, acho de psicoterapia online. Se eu não gosto, se eu me sinto desconfortável, se eu não acredito, a coisa talvez realmente, o caldo aí não vai dar certo, né? Ele vai desandar. Então, a gente tem que entender o que eu acredito disso. E, às vezes, entender que a supervisão, que é um dos pontos que eu acho que eu não li nenhum artigo que não pontue a supervisão como essencial para essa questão da psicoterapia online. Como é uma novidade, aqui no Brasil é uma super novidade, mas no mundo inteiro ela tem o quê? Uns 30 anos, então ainda a gente precisa se adaptar a essa modalidade, né? Então, da gente poder falar desses questionamentos, desses preconceitos, dessas dúvidas, né, de poder ler, de poder entender, e aí a supervisão vem muito a calhar. Então, os estudos falam muito sobre isso, da necessidade e da importância de se ter supervisão, né, para quem está realizando atendimentos e intervenções online. Esse estudo de Catri 2014, que é um estudo de terapia cognitivo-comportamental em grupo, tá? Entrevistou os terapeutas e uma das conclusões é que os terapeutas ficavam bem desconfortáveis ali na primeira sessão. Depois a coisa evoluía um pouco. Então, a gente vai lendo esses estudos e vai tentando entender assim, será que eu também não faço isso? Será que eu também na primeira sessão às vezes não fico desconfortável, mais esquisito, e aí depois eu vou melhorando? Como é que será que eu me comporto? Da gente poder fazer essa autoavaliação, né, de entender se eu me sinto confortável ali ou não, enfim, né? E aí esse estudo foi interessante porque ele vai perguntando esse tipo de coisa aí para os terapeutas, né, que faziam grupos online, né?
Tem muitas pesquisas, como eu falei, que vão mostrar que se estabelece sim uma relação terapêutica através do atendimento online. E essa frase aqui, que é da Pietà, que é uma pessoa que fez uma tese de doutorado na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, ela pesquisou sobre intervenção online e relação terapêutica e intervenção online, e um parágrafo dela, ela coloca ali, elementos como calor, afeto, confiança, conexão, empatia, sentimentos de gostar e de se preocupar um com o outro, interesse, compreensão, envolvimento e colaboração foram experimentados por pacientes e terapeutas nas sessões online. Ela entrevistou tanto pacientes quanto terapeutas, e tanto um quanto o outro conseguiu falar que se estabeleceu tudo isso dentro desse tipo de atendimento, né? Então, é para a gente poder ler sobre o assunto e entender que sim, é possível se estabelecer boas relações terapêuticas, né? E se não me engano, o estudo dela tem um viés psicanalítico, tá? Não é de TCC. Aqui alguns aplicativos e sites, eu trouxe só 2 ideias, assim, bem, mais que eu conheço, inclusive, que eu utilizo bastante, que é o Cogni, né, que é um registro de emoções, comportamentos e pensamentos. Para quem é da terapia cognitivo-comportamental, vai saber que a gente faz um registro de pensamentos disfuncionais com o paciente. O paciente tem que entender o pensamento que ele está tendo para ele entender como isso vai criar uma reação de emoção e comportamento. E, em vez dele escrever isso, ele vai preencher num aplicativo. E o aplicativo, olha ali embaixo, pode mandar para o terapeuta. Então, meu terapeuta me pediu, eu baixei o aplicativo, eu vou lá, preencho e vou mandando durante a semana para o meu terapeuta. E aí, quando eu vou ter a sessão, meu terapeuta já tem acesso ali a todos os RPDs que eu preenchi durante a semana. Então, é uma coisa prática, interessante, principalmente jovens, pessoas jovens gostam muito da coisa do celular, de não precisar ter papel, caneta, enfim, então é muito bem aceito aí pelos pacientes. E o Calm, né, que ele não é propriamente um aplicativo de relaxamento de terapia, não é as técnicas que a gente aplica em terapia, mas ele é um complemento interessante, né? Então, por exemplo, em TCC a gente vai aplicar uma técnica de relaxamento respiratório ou uma técnica de relaxamento muscular progressivo, e aí a gente pode utilizar, por exemplo, aplicativos como esse, que tem aquela vozinha, que fica com sono, relaxado, aquele barulhinho de natureza. Muita gente gosta disso, então pode ser um complemento aí para técnicas de relaxamento, por exemplo. E vão ter muitos aplicativos. Se vocês forem nessas plataformas de aplicativos de iPhone ou de Android, enfim, vai ter inúmeros aplicativos relacionados a isso. E sites também. Site eu vou mostrar um mais no final ali, que é a pesquisa que eu desenvolvo, inclusive, na PUC. A questão dos aspectos éticos, né? A gente já falou ali da questão da regulamentação, e aqui eu trago um resumo do que é importante a gente prestar atenção em psicoterapia online, né? Então, durante a pandemia, todo mundo teve que estudar, entender como é que funcionavam essas coisas para a psicoterapia online, e entendo que muita gente conseguiu rapidamente fazer as adaptações, né? Então, teve a história do cadastro, que a gente tem que preencher o cadastro, só pode preencher o cadastro quem é formado, exige um CRP, né? Exige que você esteja já em dia com a sua anuidade lá no Conselho Federal, então exige que você já seja formado, preenche o cadastro, recebi o ok, posso atender. O local de atendimento, mas não é online? Como assim local de atendimento? Vocês estão me enxergando aqui, né? Vocês estão enxergando um quadrado onde eu estou. Então, o que tem aqui atrás? Tem umas cortinas, tem minha agenda, dá para ver uns livrinhos meus ali. Eu tenho que tomar um cuidado onde eu estou atendendo. Eu não posso ter um monte de coisas da minha família, fotos, coisas pessoais, roupa pendurada, né? Eu tenho que cuidar, primeiro, pela questão do estímulo da pessoa ficar ali observando o que está atrás de ti. E segundo, pela questão do sigilo e de privacidade como terapeuta, né? Dependendo ainda da abordagem, isso vai ser ainda mais exigido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Qual é o setting construído nesse quadradinho aqui onde eu estou aparecendo? E orientar também o meu paciente onde ele vai ser atendido.
Qual o lugar da sua casa que você pode ter um momento que você vai poder conversar por 1 hora, tranquilo? Qual é o horário melhor? Né? De repente, um horário que a família está dormindo, um horário que a família está na sala, então ele pode ficar no quarto. A gente sabe que tem casas maiores e casas menores, então a gente tem que adaptar muito bem isso e orientar o paciente para que ele se sinta realmente confortável ali durante a sessão, né? A questão da avaliação, que é essencial, né? Realizar a avaliação dos casos, considerando, levando em conta, né, essas contraindicações de psicoterapia online. Então, entender quem é o paciente que eu comecei a atender para ver se ele não se enquadra num daqueles diagnósticos. Porque se ele se enquadrar num daqueles diagnósticos, eu não posso dar continuidade, eu tenho que encaminhar ele para um serviço presencial, né? Inclusive, durante a pandemia, uma ex-aluna, ela mandou uma mensagem, falou, professora, me ajuda, porque eu comecei a atender aqui numa dessas plataformas de atendimento psicológico online, recebi o paciente e estou identificando que tem ideação suicida, né? E aí, o que a gente fez? Ela fez mais uma avaliação, conversou, identificou que realmente tinha, e ela morava numa cidade do Mato Grosso do Sul, e a pessoa morava no São Paulo, capital. E aí, o que a gente fez? Ativou a rede de contatos para entender o que em São Paulo, capital, estava liberado para atendimento presencial, para a gente poder encaminhar, então, essa pessoa para atendimento presencial. Ela atendeu, essa pessoa mais fez o encaminhamento, atendeu mais algumas vezes, né, para deixar criar um vínculo com o local, não abandonar, enfim, ser sutil toda essa passagem, e acabou dando tudo certo. Mas a gente tem que fazer essa avaliação, né, e poder respeitar aí as limitações da terapia online e também das necessidades do nosso paciente, né. E a questão dos registros, né, assim como em um consultório eu vou ter um arquivo, se eu faço esse registro por papel, ou no computador, que eu tinha o meu computador do consultório, que eu botava ali todos os meus registros, como que isso vai fazer agora? Como que você está fazendo em casa, aí no meio da pandemia, né? Então, todos os psicólogos tiveram que entender que, bom, então eu tenho que trazer, de repente, um arquivo para o meu escritório de casa, ou para um cômodo onde eu vou fazer os atendimentos, ou não, isso vai me dar trabalho, então eu vou fazer tudo online, colocar pastinhas com senhas, documentos com senhas, organizar toda essa forma que é exigida pelo conselho da gente realizar os registros, tudo tem que ter registro, e esses registros têm que estar bem guardados, com muita privacidade, em um local onde ninguém vai acessar. E também sobre isso de acesso e privacidade, orientar os nossos pacientes qual é o equipamento que eles vão utilizar para o atendimento? Quem tem acesso a este equipamento? Alguém pode ir lá fuçar as mensagens que tu está trocando aí com a terapia, né? Esse computador é utilizado por mais gente, então tudo isso é importante que seja discutido aí com o paciente, né? E a questão de pesquisa vinculada à prática, né? Não existe uma prática se eu não entendo o que está sendo pesquisado e o que está sendo mais efetivo, né? E a pesquisa não tem sentido se não for para dar aí mais andamento à parte prática da psicologia, né? E aí algumas questões importantes do atendimento online, né? As barreiras ao tratamento presencial, a questão do estigma, como eu já falei, as longas esperas, que às vezes a gente tem poucos psicólogos na rede pública, né? Então a questão do online às vezes pode ajudar com que isso seja mais disponível para a população, e a preferência das pessoas por procurar ajuda de familiar, de amigo, da internet. E aí a gente tem os nossos queridos amigos blogueiros, né, que vão lá e dão conselhos sentimentais, afetivos, falam de emoções. Já vi, eu sigo, né, alguns blogueirinhos ali no Instagram, e a gente acaba vendo absurdos, né? Então, quem é que está ocupando esse papel na internet, né? Quem que está suprindo as demandas das pessoas da internet, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado e pensar, então, como que a psicologia pode se colocar melhor nesse mundo da internet, nessa área das tecnologias, né?
A questão das intervenções assíncronas, né, estão sofrendo um grande aprimoramento. Antes era tudo mais simples, e agora são intervenções bem mais complexas, que têm mostrado um excelente resultado e uma baixa taxa de abandono, né? E aí eu vou dar um exemplo no final sobre uma pesquisa que eu desenvolvi lá na Unifesp, que a gente está desenvolvendo na PUC. Tem uma meta-análise que fala que as intervenções online com suporte humano têm melhores resultados. Então, por mais que essas intervenções assíncronas, aplicativos, sites estejam ok, estejam indo bem, trazendo bons resultados, sempre que tem suporte humano, sempre que tem o papel ali de alguma pessoa na intervenção, tem melhores resultados. Então, as máquinas ainda não nos substituem, né? Sempre que a gente coloca algum componente humano, a intervenção traz ali uma efetividade maior. Também tem as questões ambientais, né? A pessoa para a qual eu vou oferecer o atendimento tem acesso à internet, ok? Tem uma rede de Wi-Fi, internet no celular, ok? Como que é isso para a pessoa? E qual é a experiência que ela tem com tecnologia, né? Então, eu acho que também esse foi um grande desafio durante a pandemia, né? De entender como que as pessoas lidavam com essas plataformas, são todas meio parecidas, mas ao mesmo tempo não são, e como que eu faço ligação por uma, como que eu faço a videoconferência por outra, né? Então, a experiência com tecnologia é muito importante, você entender o que o seu paciente sabe sobre aquela plataforma, aquele aplicativo de atendimento, enfim, né? Eu sempre conto a história da minha avó tem 90 anos e ela faz ligação de WhatsApp por vídeo, né? Só que às vezes ela esquece que ela tá fazendo ligação de WhatsApp por vídeo e ela põe o telefone aqui, né? Vó, não, tô vendo a orelha. É verdade. Daí ela coloca. Então, as pessoas que não têm tanta intimidade com tecnologia, né? Como é que elas lidam com isso, né? Enfim, então, eu acho que foi uma grande adaptação que precisou ser feita e que agora eu acho que tá bem mais tranquilo. E quem tem filho vai saber o que eu tô falando. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, e ele já estava na escolinha. E ele tem lives, né, pela internet. Ele tem as aulas 2 vezes por semana pela internet. É uma criança que está sendo empurrada, né, para esse meio digital muito mais cedo do que eu gostaria. E o quanto que isso vai impactar? Então, ele tem 3 anos e meio. Quem são os nossos pacientes daqui a 5, 10 anos? Qual é a relação com tecnologia que eles vão ter? Quem são os nossos idosos de daqui a um tempo? Será que eles vão ter todas essas limitações que os idosos de hoje têm com a tecnologia? Então, também é uma coisa para a gente refletir, né? E tem muitos estudos na Austrália, Suécia, querem pesquisar sobre intervenção online, é Suécia, é o país da intervenção online, Reino Unido e Estados Unidos. Tem muita pesquisa nessa área. Aqui algumas outras pesquisas mais específicas, né, em relação à terapia cognitivo-comportamental online, né, na Suécia foi feita uma pesquisa e pacientes foram questionados, eles tiveram sessões online e sessões presenciais, e eles, no final da pesquisa, responderam, nós gostamos mais das online, tá, a gente quer mais as online. Então, surpreendeu bastante, enfim, não era nem que, não teve diferença, não, eles preferiram a online. Outros estudos, né, com o TCC, que é bastante avaliado em estudos de psicoterapia online, estudos com terapia de aceitação e compromisso através da internet, e a ansiedade social, né, que é um dos transtornos mais pesquisados aí em relação à psicoterapia online. E tem um estudo também da Pietà Gomes, Gauer, 2015, da URGS, que eles, nesse artigo aparecem 2 estudos, e o primeiro, inclusive, é sobre psicanálise, atendimento psicanalítico online, tentando comparar o presencial e o online, e não teve diferença significativa, né? As pessoas responderam que as 2 formas estavam ok, né? E o outro estudo que eles mostram nesse artigo é uma intervenção de TCC para terapia cognitivo-comportamental para transtorno obsessivo-compulsivo, que teve resultados importantes e interessantes. Por isso que mostro lá, voltando nos estudos controversos, tem estudos que vão dizer que sim, dá para trabalhar com toque na internet, só que outros vão dizer que não deu tão certo, então toma cuidado, né, nesse sentido.
Esse é o projeto que eu desenvolvo na PUC, né, que é uma intervenção online, né, uma intervenção baseada na internet, é uma avaliação, intervenção breve e atendimento online. É a ideia de uma assistência psicológica no combate ao Covid-19 e seus efeitos. A ideia é a gente fazer o seguinte, estamos criando um site onde as pessoas vão acessar esse site, vão preencher alguns questionários em relação à ansiedade, estresse e depressão e vão obter ali uma intervenção breve e imediata, um resultado dessa avaliação com algumas estratégias. É o que a gente chama de low intensity intervention. A gente sabe que uma intervenção dessas não vai curar transtorno, não vai trabalhar questões mais aprofundadas, mas é para promover, pelo menos prevenir o não agravamento de sintomas. Se a pessoa mostrou ali um nível de sintomatologia moderada ou grave, ela é encaminhada para atendimento síncrono, para psicoterapia online, em grupo ou individual. Então, a gente tem serviços no Brasil já de atendimento voluntário, de graça, de atendimento em grupo e de atendimento individual, psicoterapia online, individual em qualquer tipo de abordagem psicológica e esses de grupos para um direcionamento um pouco maior para a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim como a gente está desenvolvendo esse projeto em parceria com outras universidades aí do Brasil, a ideia é que esse tipo de estudo só aumente no Brasil para a gente entender isso se adapta realmente à nossa cultura. O que da psicoterapia online, que está sendo há 30 anos estudada na Suécia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, o que disso se encaixa para a nossa cultura? O que o brasileiro, o latino-americano precisa em relação ao atendimento online? Qual é o tipo de aprimoramento da técnica que a gente tem que fazer? Então, estudos como esse, como o nosso ali e outros, começaram a ser desenvolvidos, já estavam sendo desenvolvidos na Unifesp. Eu trabalhei com uma intervenção online para prevenir o uso de álcool em universitários. Olha que interessante. E até depois eu posso passar para a Fernanda, tá o link da segunda versão do site já. É um site onde você tem um feedback sobre o seu uso de álcool. Se o seu uso de álcool é grave, é moderado, precisa tomar um pouco de cuidado. E é bem interessante, teve resultados maravilhosos. E, de novo, a ideia é prevenir agravamento de uso de álcool, é mostrar para a pessoa que talvez o uso dela seja preocupante e que, a partir dali, ela precisa, então, refletir, tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então, a gente pensar em vários níveis de intervenção psicológica, tá? Aqui, para fechar alguns artigos, tem um em português, acho que 2 em inglês que eu trouxe, mas, gente, é só vocês colocarem no Google. Quem curtiu o assunto, assim, dá uma olhada, vai procurar material, porque tem muito. Esse, por exemplo, é sobre adesão, né, intervenções baseadas na internet, num programa para depressão, para pacientes com depressão. Então, ele é um aplicativo, né, onde foi testada a adesão dos pacientes e super funciona, tem resultados maravilhosos, é muito interessante. Esse aqui é da Trends, uma revista, que o nome é Relação Terapêutica na Rede, To Face or Not to Face, eu adorei o nome do artigo, né? É muito interessante, e ele vai falar exatamente sobre o que a gente comentou antes ali, de relação terapêutica, como que é a relação terapêutica em relação aos atendimentos online, também muito, muito interessante o artigo. Esse aqui é uma coleção que tem na Amazon, tá? De psicanálise online. Dentro dele, são 3 volumes, 4 volumes, agora eu não me lembro, que vão ter no sumário ali todas as questões relacionadas à teoria psicanalítica e como transpor isso para o online. É bem diferente, tá? É bem interessante. E aí ele fala, por exemplo, desse aqui o foco é Mental Health, Teletherapy and Training. Então, como que a gente vai... Teletherapy, eles fazem muito teleatendimento também nos Estados Unidos e em outros países, isso é bem aceito. É uma das coisas que eu acho que o brasileiro não sei se curte tanto, né? Não sei se adapta tanto a isso. Apesar de que durante a pandemia, muitos colegas viram que os pacientes não se adaptaram à videoconferência e seguiram atendendo via telefone, via mensagem, enfim, adaptaram da maneira que foi possível, aí dependendo do caso, né? Então,
a conclusão de tudo isso, né? O uso da internet pode ser útil para a psicologia, né? A gente não tem dúvida disso. Alguns cuidados são necessários para a aplicação correta, questões éticas, de sigilo, privacidade. A gente tem que avaliar as vantagens e desvantagens em cada caso, entender para quem eu estou oferecendo esse tipo de atendimento e atualizar-se sobre o tema, né? A gente ter uma psicologia baseada em evidências. O que de mais atual tem sido pesquisado e testado para esse tipo de problema ou para esse tipo de diagnóstico, enfim, né? Dentro da abordagem que for, hoje a gente tem uma imensidão de publicações e pesquisas que podem aí sempre nos suprir essas demandas que os pacientes vão nos trazendo. Esses aqui são os meus contatos, né, para quem quiser conversar depois mais sobre o assunto ou sobre outras coisas também, enfim, fiquem à vontade no Face, e-mail, no Insta. E muito obrigada. E agora, para a gente conversar um pouquinho. Então, muito obrigada, Karen, até para poder fazer essa troca com a gente. Eu já tinha assistido uma live tua, né, sobre o assunto, que tem muito assunto mesmo, né, que é atual e que muitas vezes nos deixa intrigado. No YouTube tem algumas questões bem interessantes que nos fazem pensar um pouco, né? A Aline, por exemplo, ela coloca que tem uma questão que deixa ela um pouco intrigada, pensativa, que é a disponibilidade, né, da pessoa estar em um local, em seu domicílio, onde ela possa falar como se fosse num setting do consultório, né? Ela fala que ela acredita que possa existir alguma demanda que a pessoa fique receosa de falar, com receio de que alguém na casa possa ouvir. Isso aconteceu, na verdade, muito esse medo das pessoas ouvirem, e aí a gente foi conversando muito com os pacientes, né? Entendendo. Bom, tá, vamos entender. Por que tu tá com medo que alguém ouça? Ah, porque a minha casa é um pouco pequena. Então, mesmo que eu feche a porta e tranque a porta, alguém pode ouvir. E aí a gente foi criando alternativas para isso, né? Então, uma das melhores foi pegar essas caixinhas de música ou botar o celular, se não estava usando o celular para atendimento, e colocar a música ou do lado de dentro ou do lado de fora do cômodo onde estava, porque abafava um pouco o som ali, então a pessoa. Outra coisa que foi orientada é essa pessoa, se possível, conversar, que ali era um momento para ela, que ela gostaria de ficar mais quieta, que ninguém entrasse, que ninguém invadisse, porque era o momento da terapia dela, então, na verdade, seria o ideal, mas a gente sabe que, às vezes, o ideal não acontece. Teve uma pessoa que falou que a paciente tinha um ar-condicionado bem velho na casa, assim, então assim, eu nunca achei que eu fosse adorar tanto esse meu ar-condicionado velho, porque daí ela ligava e ele fazia um barulho tão grande que abafava qualquer tipo de conversa, ninguém ouvia nada. Então, cada um foi adaptando. Teve pessoas que foram fazer atendimento nos carros, na garagem. Isso é bem comum, gente ir para o carro. Quem mora em prédio, nos corredores. Isso, mas isso é um setting terapêutico. Gente, não é o ideal. Mas vamos pensar na psicologia hospitalar, né? Qual é o setting ideal quando a gente está num quarto com 10 leitos e que a gente tem que fazer um atendimento, né? E que a gente vai e faz o nosso melhor e aí tenta adaptar o que dá, fazer o que pode. Então, dentro da pandemia, a gente teve realmente que fazer algumas adaptações mais bruscas e mais cruas. Fora a pandemia, que eu já atendia antes da pandemia no online, gente, é muito mais tranquilo. Porque aí o paciente vai escolher o horário que está todo mundo trabalhando, que tem menos gente em casa. É outro esquema, é muito mais tranquilo, nem se compara. Realmente, durante a pandemia, as adaptações tiveram que ser mais criativas, vamos dizer assim, né? Então, não sei até se alguém tem histórias para contar sobre isso, mas eu imagino que sim, porque teve que se inovar muito, né, em relação a isso, né? Isso, exatamente. E eu acho que também no início ali foi mais complicado. Depois as pessoas acabam se adaptando e vão vendo que dá certo, que funciona, né? Da mesma maneira. Exatamente. Inclusive, relato de muitas pessoas que começaram atendimento de pacientes novos, né? Na modalidade online, não seguiram, e que tem uma relação que hoje está estabelecida, enfim, e que se tu pergunta para a pessoa, tu tem vontade de retornar no presencial? A pessoa está confortável.
se mantendo online, né? Não vê a necessidade de retornar. E já algumas outras pessoas percebem que sim, que gostariam de retornar no presencial assim que fosse possível. Então é muito de individual, né? Exatamente. A Eliege coloca ali que para os idosos o telefone é bem mais acessível na maioria das vezes do que a questão da internet, né? Uhum. Exatamente, é mais fácil eles ligarem, mesmo até com o celular, né? A questão da ligação é muito mais tranquila do que atender no WhatsApp ou entrar numa plataforma, então é um pouco realmente mais complexo. O que se faz, o que tem se feito bastante, assim como para atendimento infantil, é pedir a ajuda de alguém da casa para poder ajudar o idoso em relação à tecnologia, à plataforma. Acessar, né? Acessar e deixa ali tudo conectadinho e depois vai embora, né? Então, também teve situações como essa, mas com certeza o telefone é bem mais simples, bem mais fácil. No YouTube, o William coloca, mas acho que tu acabou já respondendo, a questão das diferenças teóricas, né, e da abordagem, que também vão possibilitar diferentes intervenções, né, mediadas pelas tecnologias, que não é uma única abordagem. Né, que tu... É que nem a gente, vou usar de novo o exemplo do hospital. No hospital você pode usar terapia cognitivo-comportamental, você pode usar psicanálise, você pode usar a abordagem que você quiser ali dentro do local. Então, a internet é um local onde você vai adaptar as demandas, as necessidades da sua abordagem para esse tipo de atendimento. Então, sim, é possível qualquer abordagem desde que você respeite ali as questões que a abordagem exige para esse atendimento, né? Ali tem mais perguntas no YouTube, né? Ali a Andressa, boa noite. Terapia em grupos psicoterápicos e terapia de casal online também é possível? E são tão eficientes quanto a individual online? A gente está fazendo um levantamento para um artigo de estudos de terapia cognitivo-comportamental em grupo, né? Como a minha abordagem é a TCC. Gente, tem tanto estudo maravilhoso, tem coisas tão interessantes, assim, então é possível, traz resultado, sim. De casal, eu não tenho tanta leitura sobre o tema, mas já vi muitos artigos e também com resultados bem positivos. Então, tem até uma colega que brincou que o único inconveniente é os dois caberem na tela quando não estão muito bem, assim, né? Então, ela até brinca com isso, assim, porque tem que ficar perto ali para poder, né, né? E às vezes o clima não tá legal. Mas é sim possível. Claro que você vai entender ali o que às vezes o casal está precisando e o tipo de intervenção, a profundidade que você consegue dar na intervenção, dependendo do casal ou dependendo do grupo, mas sim, é possível sim. Outra pergunta aqui agora pelo Meet, como é feito um atendimento e intervenção com criança online, que é extremamente importante, né, e que é diferente? O que a gente, vamos dizer assim, tomou como quase um pequeno consenso, talvez, durante todas as possibilidades que foram sendo criadas durante a pandemia, né? Crianças muito, muito pequenininhas, não deu para dar continuidade para os atendimentos de forma mais efetiva, como era no consultório. Mas aí largou as crianças? Não largou as crianças. A maioria dos profissionais seguiu um programa, em uma intervenção de orientação para os pais. Então, trabalhava com os pais alguma coisa para poder dar continuidade de alguma maneira para aquele atendimento com a criança. Crianças um pouco mais velhas, 7, 8 anos, né, dependendo aí de como dava para trabalhar, foi convidado que os pais ou responsáveis pudessem trabalhar como coterapeutas, vamos dizer assim, né? Então, eles participavam da sessão. Tá, mas isso não fere privacidade, sigilo? Não, mas aí não eram trabalhadas as questões específicas da criança, que estavam sendo trabalhadas antes, aí aproveitou-se, né, e começou a ser criadas sessões que trabalhavam ali as relações, a convivência, questões relacionadas aos estudos. Então, se redirecionou um pouco esse nível de intervenção. E para os mais velhos, já 11, 12 anos, aí foi, de alguma maneira, contratado com os pais, o que eu comentei antes, de ajudar na organização das sessões e fazer a tentativa de que esse pré-adolescente pudesse seguir no atendimento, né? Então, o pai, a mãe responsável deixa tudo organizado numa sala e sai, se retira, e aí essa criança de 11, 12 anos faz o atendimento.
Isso é o que mais ou menos se tentou fazer, né, gente? Porque aí cada paciente tem a sua demanda, talvez alguns menores conseguiram dar seguimento ao atendimento online, outros maiores não deu certo. Então, vai muito do problema que a criança apresenta, da demanda, enfim, da complexidade do caso. Mas, mais ou menos, foi isso que se foi ajeitando aí durante a pandemia com os colegas que atendem crianças e adolescentes, né? No YouTube tem outra questão. A evasão de pacientes nesse modo de terapia é maior porque parece trazer uma ideia de menor transferência entre paciente e profissional, entre profissional e paciente, que tu já respondeu ali da relação terapêutica, né? Uhum. Mas a questão da evasão. Os estudos mostram que não, que tem uma boa adesão, que as pessoas se sentem tão confortáveis quanto no presencial, né? E pela minha experiência, assim, não posso dizer que algum paciente tenha abandonado pela questão de ser online. Pode ter tido outras questões, outras possibilidades que ele tenha abandonado, ou porque não se adaptou à técnica, ou porque não gostou, não era o momento, não estava motivado. Mas eu não conseguiria dizer assim, não, esse paciente foi porque era online. Tem muitos que dizem de cara, e eu costumo perguntar se ele se sente à vontade no atendimento online, né? E aí a gente vai desmistificando, vai tentando, faz uma sessão, vê o que acha, troca algumas mensagens antes da sessão, faz um treino na plataforma, tudo para a pessoa se sentir à vontade, né? O William fez um comentário bem interessante ali no YouTube, né? E a questão das tecnologias e psicoterapia online tem que entrar na grade curricular dos cursos e na própria DCN dos cursos de psicologia, né? Ah, mas é que eu acho que é um futuro, né? Calma, gente, a gente acabou de... Nem acabou a pandemia. Nós estamos começando. Nem acabou a pandemia ainda. Mas eu acho que é uma tendência a se pensar mais sobre o assunto, né? Como eu falei, é só desde 2018... no Brasil, agora é que os psicólogos aderiram mais, agora que a gente vai começar a aprofundar pesquisas, né? Então, tende sim a acabar entrando, mas acho que com cautela, né? Tempo, né? O conselho tem tido esse papel de calma, vamos pensar, pessoal, vamos estruturar melhor as coisas, né? Então, tem que ir mesmo com calma, né? Outra questão que a Andrea pergunta ali sobre os valores cobrados na forma online. Existe alguma referência quanto ao percentual em relação ao atendimento presencial? Na verdade, não teria uma diferença, é o que eu te falei. Dependendo de como você não vai ter algum custo na sua conta lá do quanto você cobra, mas assim, o quanto você estuda é a mesma coisa, o quanto você se dedica é a mesma coisa, o investimento em livro é o mesmo, o investimento em supervisão é o mesmo. Então, não há um valor diferenciado porque você vai fazer aqui um atendimento pior ou com menos qualidade. Isso é uma coisa bem importante. Todo investimento de ética e responsabilidade é o mesmo que você teria no presencial. O que pode diferenciar o valor é isso, que às vezes você decide fazer um escritório em casa, né? E aí não teria o aluguel, não teria o deslocamento, essas coisas que aí você pode mexer no valor que você cobraria. Mas tem que ter muito cuidado. Tem muitos sites, né, de atendimento que eles põem um atendimento online por um valor muito reduzido, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, que tipo de questões éticas esses sites estão oferecendo para proteger os pacientes, que plataformas eles usam. Não sou contra, mas é só a gente ter um cuidado. Tem cuidado, né? Isso tem que pesquisar. Tá ali no YouTube, estão pedindo depois o nome completo da pesquisadora Pietá, que aí tu coloca aqui que eu transfiro para lá. Ah, tá. Eu tenho que pegar aqui. Pode botar ali no chat que eu transfiro para lá. Tá. E ali tem muitas pessoas agradecendo, elogiando a palestra, né? Agradecendo, né? Dizendo nos comentários que ela veio para ficar, né? Acho que sim, gente. Acho que sim. Que é uma das questões que da pandemia vão ficar e a gente está vendo que tem um retorno muito bom, né? Que mantém os mesmos resultados de tratamento presencial. Então são coisas que a gente está vendo que está dando certo. Ela já era uma intervenção aqui, ó, é Maria Adélia, não, cadê? Maria Adélia, onde eu coloco aqui, peraí, só para não perder o nome da... E eu já passo lá para o YouTube.
Já era antes uma modalidade bem pesquisada, né? E agora eu acho que, como eu falei no início, talvez tenha se perdido aí os tabus, se quebrado um pouco os tabus em relação a isso. Então, é como acho que a Fernanda comentou, né, Fernanda? Alguns vão querer voltar para o presencial. Tem gente que se adapta melhor. E ok, né? Não é que agora a gente tudo bem. Não é que agora tem que sair atendendo só online. Mas virou uma grande possibilidade, né, para a gente pensar em como administrar ela a partir de agora. Né? Exatamente. Enfim, tirar os tabus que antes, não voltar com os tabus talvez que a gente tinha antes. Né? Isso, abrir mais, né, flexibilizar mais, abrir mais, né, para que é uma possibilidade que tem resultados tão bons quanto a terapia presencial, né? E tudo bem as pessoas que querem retornar ao modo presencial. Ótimo, tem que respeitar, né? Exatamente. Ali a Laura colocou ano passado uma colega, deixa eu ver. Ali ela está comentando que que os estagiários, enfim, não podem atender online, né? O conselho não permite, né? Até por uma questão toda ética, de sigilo, da presença do supervisor, né? Uhum. E ter projetos que tiveram que parar em razão da pandemia. Uhum. A sua fala motivou para que eles retornem aos projetos que eles tinham antes da pandemia. Né? Eu acho que agora a gente vai pensando, passou o susto, né? E agora a gente vai reestruturando com calma tudo, o que dá para adaptar. O conselho, a BEP, está todo mundo pensando em como possibilitar, né? Então a gente tem que, como eu falei, não adianta querer dar uma de vírus e vir no susto, né? A gente tem que fazer as coisas com orientação, com calma, né? Então acho que as coisas vão e voltando aos poucos, as possibilidades de atendimento, enfim, né? Sim, e até o pessoal está colocando ali no YouTube da maior aderência que tem em atingir outros municípios, estados, né? Isso não tem como, né? Então a gente agradece muito pelo fechamento da semana acadêmica, né? A gente agradece muito pela presença, pela troca, né? Em disponibilidade em poder conversar com a gente no dia de hoje. Nossa, gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelas perguntas, né? Fico à disposição ali nas redes sociais. Já era viciadinha em tecnologia, agora vou ter que fazer uma desintoxicação quando acabar a pandemia. Então, vocês sempre me acham ali no e-mail, nas redes sociais. Fiquem à vontade para a gente continuar conversando. Muito obrigado pelo convite. E algumas aulas do semestre passado, eu acho que eu te convidei para uma, a professora Sandra te convidou noutra, né? Tu andou mais próximas da gente também. Isso aí, beleza. Marjane, quer colocar alguma coisa? Graça, Rafaela? Então, né? Brilhante, né? A tua fala e a contribuição que tu nos traz nessa clareza, porque vai muito além de uma pandemia, né? De um enfrentamento de uma pandemia, vai num modelo diferenciado de fazer, que eu também acredito que perdure após o nosso, como agora todo mundo gosta de dizer, o novo normal que vamos enfrentar aí. Então, é bem bacana a gente poder saber e aproximar um pouco, né, do profissional que está trabalhando nessa modalidade e ver o quanto é possível atingir as pessoas e com resultados positivos também, e tu nos faz refletir também no sentido de assim, bom, se eu acredito, a tendência a dar certo, né, é muito maior. Então, é aquilo, é realmente a gente fazer da forma com que as coisas deem certo, mas sempre acreditando e tendo a possibilidade de escolha, né? Usar a ferramenta na qual a gente se adapta, isso é sempre muito importante, né? Então, só agradecer, Karen, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nesse dia tão especial, que é o Dia dos Psicólogos, né? E psicólogas, e agora, então, essa nova forma de ser psicólogo online aí, se aproximando um pouco mais da gente. Então, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite, muito obrigada, professora Fernanda, por também ter aceito fazer essa mediação aqui para nós, e aos alunos, aos colegas, né, foi uma semana acadêmica
de muito sucesso. Acho que essa também é uma modalidade que veio para ficar. Acho que foi muito abrangente, a gente conseguiu, assim, um público notório, assim, muita gente participando, os alunos comentando, então, que bom. Fechamos a semana com muitos ganhos aí. Obrigada, viu, Karen? Eu que agradeço. Obrigada. Aproveitar, então, só para agradecer, Karen, então, pela tua participação na nossa semana acadêmica. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer te conhecer o teu trabalho, né? Parabéns pelo teu trabalho. Acho que, como disse a nossa semana acadêmica, né? A gente queria trabalhar justamente o que a pandemia trouxe para a nossa profissão, e acho que tu vem encerrar realmente com aquilo que veio para ficar, né? E acho que a gente já vem há alguns anos passando por essa transformação na formação do psicólogo, na atuação do psicólogo, né? E agora essa pandemia, então, aí traz, né, muitas novidades, né, no atendimento online, que estamos todos nós nos adaptando, né? Então, obrigada mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Fernanda, obrigada pela mediação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Karen. E eu queria, né, só para, antes do encerramento, agradecer, né, aos nossos alunos, como a Graça disse, a Marjane tem reforçado todos os nossos encontros, os números expressivos, né, de alunos que estão nos acompanhando, ex-alunos, profissionais, colegas, né, que estão aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Agradecer os professores, né, que também estiveram com a gente em todas as noites, que estão aí com a gente ao longo de toda essa pandemia também, fazendo um super time, uma super equipe. Muito, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo com a gente. Queria agradecer, né, não posso deixar de agradecer o Vinícius, a Marjane e a Graça por essa parceria que a gente tem aí, que não foi a pandemia que iniciou, né, já vem muito antes da pandemia, mas acho que a gente conseguiu aí fazer muita coisa legal. Então, muito bom, né, a gente vê o nosso trabalho aí, toda a nossa equipe junta. Parabéns para todos nós pelo Dia do Psicólogo, né, e que a gente possa aí, e pela nossa semana acadêmica também, que a gente possa aí fazer muitos outros trabalhos juntos. Obrigada, gente. Eu quero agradecer também. Obrigado, Karen, pela palestra. Acho que muito sólida, né? Acho que muitas informações, contribuem bastante para a nossa formação de todos nós, né? Esse é um assunto, assim, que geralmente nós, professores, temos muito mais experiência que os alunos, trazemos, agora a gente está meio que aprendendo todos juntos, assim, ao mesmo tempo, né? Então, acho que foi super importante a tua fala. Obrigado também, Fernanda, pela condução. E dentre as coisas, né, que a Karen falou, assim, nessa linha do que pode vir para ficar, né, acho que essa semana acadêmica integrada nesses moldes também, né, a gente pode depois avançar um pouquinho, né, pensar em um modo misto, de repente, né, um encontro presencial em um campus, transmite para os outros campi, alguma coisa do tipo, né, mas acho que foi bem legal, sim, esse formato, né, e acho que a gente consegue também criar uma certa unidade, assim, né, para nós, cursos de psicologia, né, fazer uma integração também dos campos, então acho que foi super legal. Então agradeço a participação de todos os alunos também, acho que sendo uma semana acadêmica, né, como eu disse ontem, se fizeram presentes também com uma participação, né, ótima, assim, com muitas perguntas, né, às vezes a gente fica com aquele receio, assim, como que vai ser, a gente prepara alguma coisa, mas, né, dessa vez nem precisou nada, a gente nem o professor precisou fazer alguma questão, assim, para quebrar o gelo, que os alunos já se anteciparam bastante, né. Então, obrigado também pela participação e vida longa aí às nossas semanas acadêmicas integradas, então. Um abraço a todos e, claro, né, feliz dia da psicóloga e do psicólogo aí para todos nós. Bom, eu também queria agradecer, Karen, eu acho que foi fantástica, assim, a tua fala. Tu nos trouxe, assim, alguns pontos bem importantes, né, que eu acho que quando tu coloca, assim, uma resistência muito grande que havia dos profissionais de aderirem a essa modalidade, né, no momento que veio
a pandemia, isso começou a se reformular de uma maneira muito rápida, né, e isso que foi interessante, porque assim haviam longas discussões e várias teorias de que não era possível, que não dava para fazer dessa maneira, e quando veio a pandemia, assim, um mês depois, estavam praticamente todo mundo fazendo, né? Então, isso é interessante, né? Porque, às vezes, assim, há algumas discussões, e eu vejo muito isso na psicologia, se discute, vai se discutindo, e o tempo vai passando, e quando vê, assim, vem dados de realidade que fazem com que a gente tome decisões muito rapidamente, né? Então, eu acho que a psicologia, como ciência, ela tem que ser mais rápida para conseguir responder às demandas da sociedade. E eu acho que isso nós vimos aqui na nossa semana acadêmica, né? Durante os 3 dias, assim, profissionais que se dedicaram, tiveram alguns que já vinham, né, como é o teu caso, já vinha nessa modalidade, mas outros, assim, que tiveram que mudar muito rapidamente seu saber e a sua prática profissional para conseguir dar conta desse momento, né? Então, realmente, eu acho que todos nós estamos de parabéns, né? Uma pela nossa data, né, que é esse dia 27, e outra pela semana. A professora Fernanda também, colega de anos e anos, desde a época de Cachoeira, né, a professora Fernanda. Faz tempo, né, Marjane? Faz tempo, né? A gente já tem uma longa caminhada. Já tem uma longa história. Exatamente. Aos professores de São Jerônimo, que a gente compartilha com Guaíba, com Gravataí também, agradecer a presença e agradecer essa parceria, né, que alguns, assim, eu nem conheço pessoalmente, é muito interessante isso, né, a professora Marina é uma delas, assim, só virtualmente, né, então, e está lá no nosso campus, mas agradecer pela parceria, do dia a dia, né, que realmente também não foi fácil a gente conseguir fazer essa mudança, e também aos meus colegas coordenadores, por essa longa jornada, né, vocês sempre moram no coração, assim, e são muito, nos ajudam a enfrentar o nosso dia a dia, que não é muito fácil, né? Então, eu acho que essa parceria nos tornou esse momento mais leve e mais tranquilo e suportável, né? Nesse momento difícil. Também aos alunos de todos os campos, né? Então, para variar, vou dar os números das nossas inscrições, né, professora Rafaela, que conseguimos fechar com 514 inscritos. Tá? Então, foi um número, assim, recorde, eu acho que de inscrição, as pessoas participando, né, isso é muito bom, e também nós tivemos que nos adaptar a isso, ao Jonatas, que nos ajudou nessa transmissão para o YouTube, né, muito obrigado, Jonatas, pela parceria, que é o nosso coordenador do EAD de São Jerônimo, então, agradeço imensamente. E não sei se alguém mais quer, a palavra está aberta, né, para quem quiser ainda falar um pouquinho antes, e eu acho que sim, é bem como o professor Vinícius disse, esse é o momento, eu acho, é a nossa primeira semana integrada, e realmente eu acho que a gente vai ter que fazer, nós já vimos, né, a professora Graça, eu acho que vai, depois dessa, ela vai ficar querendo se juntar a nós, porque nós já Olha que provocativa que ela está hoje, olha só. Exatamente. Guaíba, Gravataí, nós já estamos fazendo isso. Eu acho que agora vamos ver se Canoa se mobiliza. Vim para ficar.
Perfeito, é isso aí. Então tá, ótimo. Então já temos uma grande parceria, assim, uma equipe muito boa de trabalhar. Tá? Opa, desculpa, eu estou me estendendo e a palestrante já tem outra. Tem um evento agora às 8h30. Gente, eu vou pedir licença, porque eu realmente vai lá, mas foi uma honra. Muito e parabéns pela magnitude do evento. Brilhante, parabéns mesmo. Obrigada, Karen. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e nos vemos alguns, né, no próximo ano ou no próximo evento, que agora, por um lado, assim como eu disse já na primeira noite, né, a pandemia trouxe muitas desvantagens, assim, no nosso convívio, muitas mudanças, mas também, de uma certa maneira, como a professora Karen falou agora, fez com que nós mudássemos e de uma certa maneira nos aproximássemos, né? Quando que nós íamos imaginar que nós conseguiríamos realizar um evento dessa magnitude com os 4 campos de psicologia da UBRA, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante. Mais alguém? Boa noite. Beijos e até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada pela recepção, Marjane. Foi muito bom estar aqui. Tchau, Rafa. Tchau, Vinícius. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Jonatas, obrigada, Jonatas. Jonatas, obrigada. Valeu. Já está esperto, né, Jonatas? Já está profissional nessa área. Obrigada. Foi essencial. Valeu, Jonatas. Obrigada mesmo pelos 3 dias aí. Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Nada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Thank you.